Eu nunca imaginei que o dia em que me despediria da mulher com quem vivi 42 anos terminaria com meu próprio filho me expulsando da minha própria casa. O céu estava cinzento naquele sábado, pesado, como se até ele tivesse se cansado de chorar. O vento soprava frio entre as lápides e fazia as flores recém-depositadas balançarem com uma delicadeza cruel. A voz do padre parecia distante, como se viesse debaixo d'água. Eu só via o caixão descendo devagar, levando junto a última parte de mim que ainda acreditava em família. Meu filho Daniel mantinha os braços cruzados, olhando o chão impaciente. Ao lado dele, a esposa, Camila, segurava um lenço no rosto, mas os olhos secos denunciavam que suas lágrimas tinham mais de encenação do que de dor. Eles não se aproximaram quando o caixão foi coberto pela primeira pá de terra. Nenhum abraço, nenhuma palavra. Apenas silêncio. E naquele silêncio eu já sentia o distanciamento que viria. Quando o padre terminou o sermão e os poucos amigos que restavam começaram a se dispersar, Daniel se aproximou. Não olhou nos meus olhos. Disse apenas num tom frio: "Amanhã a gente precisa conversar sobre o futuro, pai. Não dá mais para continuar do jeito que tá." Eu assenti com a cabeça, sem entender direito. Naquele momento, achei que ele se referia às contas da casa, à rotina, ao luto, qualquer coisa, menos ao que realmente viria. Voltamos para casa no mesmo carro, mas em mundos diferentes. Ele dirigia com pressa, como se quisesse encerrar aquele dia o mais rápido possível. Eu observava a paisagem passar pela janela, as árvores, as lojas, o bairro onde vivi minha vida inteira. Cada esquina parecia me dizer adeus. A casa estava fria quando chegamos. Camila foi direto para o quarto. Daniel abriu uma garrafa de uísque e eu me sentei na poltrona que costumava ser da minha esposa, Helena. O perfume dela ainda estava ali, impregnado no tecido. E por um instante eu fechei os olhos e quase acreditei que ela voltaria da cozinha com uma xícara de chá, sorrindo daquele jeito calmo que sempre colocava tudo no lugar. Mas a realidade não demorou a romper a ilusão. Daniel entrou na sala e, sem cerimônia, começou a falar como se fosse um patrão demitindo um funcionário. "Pai, a gente precisa ser prático. Agora que a mãe se foi, a casa é grande demais. Você sozinho aqui? Não dá. Eu e a Camila pensamos que o melhor seria você ir para um lugar onde possa ter cuidados, companhia. Um asilo, entende? Um bom asilo. A gente pesquisa um desses com quarto individual, jardim, tudo bonito." Eu fiquei em silêncio. Senti as palavras me atravessarem como estilhaços, mas mantive o rosto calmo. Ele disse: "A gente pensou." Mas eu sabia que aquela ideia não era dele. Helena sempre dizia que Camila via a casa como um troféu. E agora, sem a dona, parecia querer tomá-la por completo. Daniel continuou falando, justificando a decisão como se estivesse fazendo um favor. "Lá você vai ter gente para conversar, comida pronta, enfermeiros. Vai ser bom para você, pai. A gente vai visitar, claro." Ele disse aquilo sem desviar o olhar da garrafa que girava nas mãos. Não me olhava nos olhos. Talvez por medo de ver o reflexo da própria ingratidão. Eu que o criei com esforço, que vendi meu carro para pagar a faculdade dele, que suportei noites sem dormir ao lado de um berço, agora era um problema a ser resolvido com uma transferência e uma assinatura. Quando ele terminou o discurso, eu apenas levantei devagar. Fui até a janela e olhei para o jardim que Helena cuidava todos os dias. As flores ainda estavam vivas, mesmo sem ela. Talvez porque, como eu, ainda não tivessem entendido que ela não voltaria. "Se é isso que você acha melhor, filho," eu disse. A voz saiu firme, sem tremor. "Amanhã eu arrumo minhas coisas." Ele pareceu aliviado, como se eu tivesse lhe poupado um peso. "Obrigado, pai. A gente quer o melhor para você," respondeu, como se acreditasse no próprio teatro. Eu apenas assenti.
Não mencionei nada sobre os documentos guardados no cofre do escritório, nem sobre a carta que Helena havia deixado dentro da gaveta do criado mudo. Não falei sobre os investimentos, sobre o dinheiro, sobre as propriedades. Não falei que metade de tudo o que ele acreditava ser dele, inclusive aquela casa, estava no meu nome. Deixei que acreditasse que eu era apenas o velho cansado que eles queriam afastar. Naquela noite, depois que eles foram dormir, entrei no quarto de Helena. O travesseiro ainda guardava o formato da cabeça dela. Sentei na beira da cama e chorei pela primeira vez desde o hospital. Não por pena, mas por constatação. Tudo o que ela tentou preservar em vida estava se desfazendo em poucos dias. E eu, mesmo velho, sentia que precisava honrar o que ela me deixou. Não o dinheiro, mas a dignidade. Fiquei ali até o amanhecer, olhando o nascer do sol pela janela. Quando Daniel desceu para o café, encontrou minha mala encostada na porta. "Vai sair agora?" perguntou surpreso. "Vou. Como você disse, é melhor para todos." Ele pareceu desconfortável por um instante, talvez esperando que eu discutisse, implorasse, criasse cena. Mas eu apenas segurei o cabo da mala e saí sem olhar para trás. Do portão, olhei pela última vez a casa onde construí uma vida inteira. O portão enferrujado, o mesmo que pintei com Helena um verão antes do casamento, agora era apenas metal frio entre mim e um passado que desabava. Quando entrei no táxi, o motorista perguntou para onde eu ia. "Ainda não sei", respondi. E era verdade. Eu não sabia onde dormiria, mas sabia exatamente o que faria. A vingança, aprendi naquela manhã, não nasce da raiva, nasce do silêncio. E eu tinha o silêncio inteiro do mundo ao meu favor. O táxi me deixou em frente à casa 2 horas depois do enterro, e ainda assim, tudo parecia já velho, gasto, sem voz. O portão rangeu como se protestasse contra a ausência dela. O cheiro das flores do jardim ainda lutava para cobrir o odor seco da falta de vida. Entrei devagar, arrastando a mala pelo corredor. As paredes, antes cheias de quadros, agora pareciam mais brancas, mais largas, como se tivessem crescido para me engolir. Eu caminhava com o cuidado de quem pisa sobre lembranças. Cada cômodo parecia me olhar de volta, esperando que eu dissesse algo, qualquer coisa, mas eu não tinha mais palavras. O relógio de parede ainda marcava a hora em que Helena morreu. Eu nunca consegui consertar desde aquele dia. Era como se o tempo tivesse parado junto com ela. Sentei na poltrona que costumava ser a dela, de frente para a lareira apagada. As cinzas ainda guardavam o formato de um tronco pela metade. Olhei para a cadeira dela, o cobertor dobrado, o livro que ela lia pela 5ª vez. Mulheres que correm com os lobos. Estava aberto na mesma página havia 3 semanas. Toquei o marcador e senti o pó. Foi quando vi o envelope. Branco, sem remetente, com meu nome escrito na caligrafia delicada de Helena. Estava sobre a mesinha de centro, embaixo de uma pequena estatueta de cristal que ela adorava. Peguei com cuidado, como quem segura algo que pode quebrar o coração, e abri devagar. Dentro havia uma única folha, escrita à mão. Meu amor, se você está lendo isso, é porque eu parti antes. Eu sei que vai se sentir sozinho, mas prometo, o que deixei não é ausência, é proteção. Tudo o que é nosso continua sendo seu. Use o que for preciso, mas nunca para se vingar. Use para viver. E por favor, não confie cegamente em promessas de filhos adultos. A gratidão deles termina onde o interesse começa. H. Fiquei um tempo olhando para aquelas linhas, tentando decifrar o que ela queria dizer com tudo o que é nosso continua sendo seu. No fundo eu sabia. Helena era previsível nas palavras, mas não nas ações. Ela sempre planejava em silêncio e fazia com precisão. Fechei o envelope e guardei no bolso. A casa estava fria. Fui até a cozinha, preparei café e me peguei servindo 2 xícaras por costume. Senti o absurdo da cena.
2 xícaras. Uma vida só. Liguei a televisão, mas o som parecia invadir, não preencher. Então subi as escadas e parei na porta do quarto do Daniel. Estava trancado, mas por baixo da fresta vi luz. Eles estavam lá dentro falando baixo. Encostei a orelha na madeira e ouvi o suficiente para entender. Camila dizia: "Ele vai aceitar fácil, Daniel. Velho assim não aguenta discussão. Amanhã mesmo a gente liga para a corretora. Aquela casa vale milhões. A parte dele vai ajudar a cobrir as dívidas." Ele respondeu com a voz cansada de quem já se convenceu: "Eu sei, mas é estranho. A mãe mal foi embora." Ela rebateu seca: "A vida continua. Ou você quer acabar igual a ele, preso em lembrança?" Afastei-me devagar, coração latejando. Fui até o meu quarto e fechei a porta. Sentei na cama e fiquei ali, olhando para o armário meio aberto, as roupas dela penduradas, o vestido azul que ela usou no nosso último aniversário. O mesmo que dizia que me fazia parecer um homem de sorte. Deixei a lembrança me queimar por dentro. Eu sabia que não poderia me sustentar só de saudade. No fundo do guarda-roupa havia uma pequena caixa de madeira que Helena nunca deixava ninguém tocar. Dentro, encontrei fotos antigas, algumas joias e um maço de papéis amarelados. Um deles me chamou a atenção: o recibo de venda de ações de uma empresa da qual ela fora sócia há décadas. Ao lado, um comprovante bancário recente datado de 2 meses antes da morte dela. Valores altos, muito altos. E o mais importante, conta conjunta, em nome dela e meu. Meu estômago gelou. Eu nunca soube que ela ainda movimentava aquele dinheiro. Sempre achei que o investimento tinha sido encerrado há anos. Continuei olhando os papéis e percebi que havia mais. Uma escritura. O documento da casa. Na última atualização, o nome de Daniel ainda constava como herdeiro, mas a assinatura final estava incompleta. Ao lado, o carimbo do cartório indicava que a escritura original, válida, estava em meu nome. Naquele momento eu entendi o que Helena quis dizer na carta. Ela sabia. Sabia que um dia eu seria deixado sozinho, descartado, e quis garantir que eu tivesse uma forma de não me tornar dependente de ninguém. Que eu tivesse como me levantar quando tudo desabasse. Fechei a caixa e guardei de volta no mesmo lugar. Desci as escadas em silêncio, apaguei as luzes e fiquei parado no corredor escuro. Ouvi risadas vindas do quarto do meu filho. Eles bebiam, conversavam sobre planos, viagens, sobre vender a casa e comprar algo menor, moderno, só nosso. Cada palavra deles parecia cortar um pedaço do que restava de respeito. Subi novamente, peguei minha mala e deixei o envelope de Helena sobre o travesseiro dela. Antes de sair, olhei para o retrato pendurado na parede. Nosso casamento em 1979. Eu, terno branco, ela com o cabelo preso, sorriso calmo. Toquei a moldura e prometi em silêncio que faria exatamente o que ela pediu. Não me vingaria. Viveria. Mas viveria do meu jeito. Fechei a porta devagar e desci a rua. O vento da madrugada cortava o rosto, mas não doía. No bolso, o papel da conta conjunta parecia pulsar. E pela primeira vez desde o enterro, eu senti que talvez ainda não estivesse completamente enterrado junto com ela. Naquela noite, dormi em um quarto barato, num hotel de esquina, onde o único som era o zumbido do ventilador de teto. Olhei para o teto rachado e pensei que o vazio da casa era grande, mas o que estava por vir seria maior e muito mais revelador. Na manhã seguinte acordei antes do sol nascer. O quarto do hotel cheirava a desinfetante barato e a um tipo de solidão que parecia morar ali há anos. O lençol áspero arranhava a pele e o barulho da rua começava a se misturar com o som dos pássaros. Levei alguns segundos para lembrar onde eu estava e por quê. Então olhei para a mala aberta no chão, metade das roupas amassadas, a carta de Helena dobrada no bolso do paletó. Era real. Tudo o que eu tinha agora estava ali. O luto, a mala e um punhado de segredos. Sentei-me à mesa do pequeno cômodo e espalhei sobre ela os papéis que havia encontrado na caixa de madeira.
A luz fraca do abajur fazia as letras parecerem ainda mais antigas, como se aquele dinheiro viesse de um tempo em que as promessas ainda valiam alguma coisa. O extrato bancário era claro, 15 milhões de dólares, um valor que eu nunca imaginei ter. Parte investida em imóveis, parte em aplicações conjuntas, parte em algo que Helena chamava de segurança. E agora tudo isso estava em meu nome. Peguei o envelope com o selo do banco e reli o carimbo. Atualização cadastral feita há 6 meses. Ela já sabia que o fim se aproximava e quis ter certeza de que, quando o mundo desabasse, eu teria um chão firme para pisar. Lembro que ela tentou me contar algo um mês antes de morrer no hospital. Estava fraca, mas insistente. Promete que vai abrir a caixa azul quando eu for, ela disse, com a voz quase sussurrada. Eu segurei a mão dela e disse que sim, achando que era mais uma metáfora. Mas Helena nunca falava em metáforas. Ela planejava até o silêncio. Enquanto eu estudava os documentos, o telefone do hotel tocou. A voz da recepcionista, tímida, anunciou que alguém queria falar comigo. Um tal de Rogério. Demorei alguns segundos até associar o nome ao rosto. Meu antigo contador, um homem metódico e leal, que cuidou das finanças da empresa que eu e Helena tivemos nos anos 80. Pedi para transferirem a ligação. Senhor Augusto, ele disse, recebi um aviso bancário incomum e achei melhor ligar. Há movimentações recentes em contas conjuntas que estavam inativas há mais de 10 anos. Estão todas no seu CPF. O senhor está ciente? Respirei fundo e respondi com calma. Estou, Rogério. Foi a Helena quem organizou isso. Houve um silêncio breve do outro lado, depois um tom mais brando. Ela sempre foi mais esperta do que todos nós. Ele riu baixo, quase triste. O senhor sabe que tem poder de movimentar tudo sozinho, não é? Sei, mas não pretendo fazer nada ainda. Entendo. Só cuide-se, Augusto. Há pessoas que mudam quando cheiram dinheiro. Agradeci e desliguei. Rogério não fazia ideia do quanto aquelas palavras se encaixavam na minha vida. Peguei um papel e comecei a anotar tudo. O nome dos bancos, os valores, as propriedades, as senhas. Escrevi cada detalhe como se estivesse montando um mapa de guerra. Porque era exatamente isso, uma guerra silenciosa. Helena sempre dizia que o dinheiro revela, não transforma, e ela tinha razão. Daniel e Camila haviam mostrado o que eram no primeiro segundo em que viram oportunidade. E se tinham coragem de me expulsar da casa no dia do enterro da mulher que me acompanhou por 40 anos, não pensariam 2 vezes antes de tentar tomar o que restava. Fui até a janela e fiquei observando o movimento da rua. O sol começava a se erguer tímido, tingindo as fachadas de laranja. Na calçada, um garoto entregava jornais. Pedi um exemplar. Na primeira página, o mercado financeiro em queda, imóveis desvalorizando, investidores vendendo tudo por medo. Sorri sozinho. Era o tipo de cenário em que quem tem liquidez vira rei. E pela primeira vez, eu percebi. Eu era o rei silencioso de um tabuleiro que eles nem sabiam que existia. Peguei o celular e abri a galeria de fotos. A última imagem com Helena era de uma tarde no jardim. Ela segurava um vaso com uma muda de lavanda e dizia que queria plantar algo que continue perfumando mesmo quando a gente se for. Eu ri na época. Agora, entendi o que ela quis dizer. Aquela lavanda estava no quintal da casa e, de certa forma, guardava as raízes do que ainda era meu. Decidi que voltaria lá antes de ir embora da cidade. Não para confrontá-los, mas para buscar algo que ainda me pertencia. Não o dinheiro, não os papéis, mas a paz que Helena deixou naquele lugar. Antes de sair, liguei novamente para Rogério e pedi que preparasse uma pasta com todas as informações das contas e os contratos de propriedade. Pedi também que verificasse se havia alguma hipoteca registrada recentemente em meu nome. Ele prometeu me dar retorno até o fim do dia. Desliguei e fiquei olhando o telefone imóvel por longos minutos. Às 3 da tarde, ele ligou de volta.
Augusto, você precisa saber disso agora. A voz dele estava tensa. Seu filho deu entrada num empréstimo há 6 meses, usando a casa como garantia. O contrato leva sua assinatura digital, mas há algo estranho. É falsa. Senti um frio no estômago. A voz de Helena ecoou na minha cabeça. Não confie cegamente em promessas de filhos adultos. Quanto ele pegou? Perguntei. $250.000 e já está em atraso. Agradeci, desliguei e fiquei em silêncio. O que para muitos seria um golpe baixo, para mim foi confirmação. Daniel já não era apenas ingrato, era um traidor. E o silêncio que eu vinha guardando começava a se transformar em estratégia. Naquela noite, sentado à beira da cama do hotel, decidi que não contaria a ninguém o que descobri. Nem ao advogado, nem aos poucos amigos que ainda perguntavam se eu estava bem. A força de quem é subestimado mora no segredo. Abri novamente a carta de Helena e reli sua última frase. Use o que for preciso, mas nunca para se vingar. Use para viver. Sorri, cansado. Eu vou viver, meu amor, murmurei. Mas às vezes, para viver, é preciso que alguns aprendam o valor da perda. Apaguei a luz. O barulho distante da cidade adormeceu comigo. E no silêncio do quarto, entre o som do ventilador e o cheiro de café velho, nasceu o primeiro traço do plano que mudaria tudo. Voltei àquela casa 2 dias depois, não por apego, mas por necessidade. Helena sempre dizia que alguns lugares precisam ser revisitados só para confirmar que não pertencemos mais a eles. Chovia fraco, e o portão enferrujado gemeu quando o empurrei. As luzes estavam acesas e pelas janelas dava para ouvir o som de vozes altas. O tipo de conversa tensa que se disfarça de discussão doméstica, mas carrega algo mais fundo. Culpa. Bati na porta devagar. Foi Camila quem abriu, surpresa e irritada ao mesmo tempo, como se eu tivesse invadido um território que agora ela considerava seu. O que o senhor está fazendo aqui? Perguntou, a voz fria, o lenço na cabeça, o batom impecável. Esqueci umas coisas, respondi com calma. Só vim buscar o que é meu. Ela cruzou os braços, mas antes que dissesse qualquer coisa, Daniel apareceu no corredor. O rosto abatido, olheiras fundas, a camisa meio aberta. Parecia alguém que não dormia há dias. Pai, você não devia ter vindo sem avisar, murmurou tentando parecer cordial, mas com o mesmo tom de quem quer se livrar de um problema. Entrei devagar, ignorando o desconforto no ar. O tapete novo, os móveis rearranjados, as fotos antigas retiradas da parede. Tudo o que tinha alma, Camila substituiu por decorações sem história. A sala agora era um showroom, não um lar. Caminhei até o escritório, o mesmo onde Helena e eu guardávamos nossos documentos, os contratos da empresa, as lembranças da vida construída com suor e paciência. As prateleiras estavam vazias, o cofre entreaberto. Onde estão os papéis que ficavam aqui? Perguntei sem virar o rosto. Ah, eu joguei fora umas tralhas velhas, disse Camila com descaso. Tinha muita papelada sem valor. Senti o sangue gelar, mas não demonstrei nada. Ela não sabia que os documentos verdadeiros estavam guardados em outro lugar, em uma pasta com Rogério, o contador. Apenas fechei o cofre e respirei fundo. Naquele instante, percebi que a destruição não era só material. Eles estavam limpando vestígios, apagando rastros, como quem quer reescrever uma história a seu favor. Daniel tentou ser diplomático. Pai, a gente estava justamente conversando sobre o seu futuro. A casa ficou grande demais para a gente. O senhor não precisa se preocupar. Encontramos um lar para idosos muito bom, aqui perto mesmo. Tem jardim, acompanhamento médico, refeições. Ele falava e cada palavra soava como uma sentença. E é para lá que vocês querem me mandar? Perguntei, olhando fixamente para ele. Camila sorriu, cínica. É pro seu bem. Aqui o senhor vai se sentir deslocado. Deslocado.
A palavra ecoou dentro de mim como uma pá batendo em madeira. Quantas vezes eu já ouvi esse termo aplicado a velhos? Como se a velhice fosse um erro de encaixe. Fiquei em silêncio. Eles confundiram silêncio com rendição. Daniel, mais aliviado, continuou. Já deixamos tudo pago por 1 mês. O senhor pode se mudar hoje, se quiser. O motorista vem às 7. Olhei para o relógio da parede. Eram 5:30. 2 horas para ser expulso do que eu mesmo construí. Eles falavam como quem faz caridade. Camila já digitava algo no celular, provavelmente confirmando com o tal asilo. Peguei minha mala, ainda encostada perto da escada. Dentro, poucas roupas, a foto de Helena e a carta que eu lia todas as noites. Antes de sair, olhei ao redor uma última vez. Os quadros sumiram, o piano coberto com uma manta cinza, a planta da Helena, a lavanda, seca, esquecida num canto. A casa respirava outro ar, um ar sem memória. Camila quebrou o silêncio com a voz fria de quem encerra um contrato. O motorista vai levá-lo, Sr. Augusto. Não se preocupe, deixei dinheiro para o lanche no caminho. Olhei para ela e depois para meu filho. Ele abaixou os olhos, incapaz de sustentar o peso do próprio ato. Eu poderia ter gritado, poderia ter revelado tudo ali. Os 15 milhões, os documentos, o poder que ainda estava nas minhas mãos. Mas não. Helena me ensinou que a palavra dita na hora errada é munição desperdiçada. Apenas disse: "Está bem. Espero que consigam dormir esta noite." Camila arqueou uma sobrancelha, sem entender. Daniel tentou se justificar, mas eu já estava na porta. Chovia mais forte agora, e o som da água batendo no telhado cobria o resto do que ele dizia. O motorista, um rapaz jovem e educado, segurou o guarda-chuva para mim. Entrei no carro sem olhar para trás. Durante o trajeto, observei o reflexo do meu rosto na janela. Envelhecido, sim, mas não derrotado. O asilo que escolheram para mim seria apenas um endereço temporário, uma pausa necessária antes do contragolpe. Eu sabia que eles não iriam parar, que tentariam vender a casa, que mexeriam em contas, que tomariam decisões em meu nome. E isso era perfeito, porque quanto mais longe eles fossem, mais alto seria o tombo. Chegamos a um prédio de fachada bege, cercado por árvores antigas. O letreiro dizia: Residencial Vida Serena. A recepcionista me recebeu com um sorriso profissional demais. Mostrou o quarto, pequeno mas limpo, com uma cama de ferro, uma mesinha e uma janela que dava para um jardim. Agradeci, deixei a mala no chão e sentei na cama. Do outro lado da rua, um casal caminhava de mãos dadas. Tive inveja da simplicidade daquele gesto. Na cabeceira havia uma Bíblia gasta. Abri aleatoriamente e caí em Provérbios. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o tempo certo. Fechei o livro com um leve sorriso. Helena teria gostado dessa ironia. À noite, deitei sem tirar os sapatos, observando o teto. Do quarto ao lado, vinham sons de televisão, vozes de outros idosos, risadas sem alegria. Peguei o telefone e liguei para Rogério. "Preciso que prepare uma transferência", disse. "Amanhã cedo. Quero mover tudo para uma conta nova em outro banco. Ninguém pode saber." "Entendido, Augusto. Posso perguntar o motivo?" "Digamos que a família decidiu me colocar em férias forçadas." Ri sem humor. "Está na hora de devolver o favor." Desliguei e fechei os olhos. Naquele quarto de asilo, cercado de desconhecidos e lembranças, percebi que estava exatamente onde precisava estar. Invisível. Subestimado. E isso, eu sabia, era o melhor disfarce para quem estava prestes a recuperar tudo. No dia seguinte, quando acordei, a chuva tinha parado. A luz entrava pela janela com uma delicadeza quase simbólica. Levantei devagar. Fiz a barba no espelho manchado e vesti a camisa limpa que tinha guardado no fundo da mala. O homem que me olhava de volta parecia outro, ainda velho, mas com o olhar de quem finalmente lembrara do próprio valor.
A casa que me expulsou não sabia, mas naquele exato instante, a ruína deles já estava em curso. E o silêncio que deixei na porta deles começaria aos poucos a se transformar em vento. Os primeiros dias no asilo foram um tipo de morte diferente. Uma morte em vida, silenciosa, organizada, com horário para tudo e alma para nada. O residencial Vida Serena era um prédio limpo demais, como se a asepsia quisesse apagar a história de quem morava ali. O café da manhã era servido às 7, o remédio às 8, o almoço ao meio-dia. Às 3, o corredor se enchia de passos arrastados, e às 6, o silêncio tomava conta, quebrado apenas pelo noticiário na televisão da sala comum. Eu ficava sentado perto da janela, observando o jardim. Era pequeno, cercado de roseiras que pareciam artificiais. A maioria dos residentes tinha desistido de lutar há muito tempo. Falavam do passado como quem descreve um filme antigo. Alguns já não sabiam o próprio nome. Havia um homem chamado Pedro, que passava os dias repetindo: "Me esqueceram no Natal de 2009", e depois ria sozinho, como se a dor já tivesse virado piada. Eu o ouvia e me perguntava se era esse o destino reservado aos pais que amaram demais. Durante o dia, eu fingia normalidade. Participava das refeições, sorria quando alguém puxava conversa, mas por dentro eu calculava cada passo. Rogério ligava todas as manhãs, sempre com notícias novas. "As contas estão seguras, Augusto. Os ativos transferidos. Ninguém pode tocar." Era o tipo de frase que me mantinha em pé. Pedi a ele que comprasse uma pequena casa no meu nome, em uma cidade costeira, discreta, onde ninguém me procuraria. Disse que ainda não iria para lá, mas que queria ter para onde ir. Ele não fez perguntas. À noite, deitava na cama estreita e pensava em Helena. O rosto dela me visitava entre o zumbido do ventilador e os ecos distantes de tosses e gemidos. Eu lembrava das noites em que ela costurava no quarto e o som da agulha marcava o tempo. Helena tinha um dom de prever tempestades. "As pessoas mostram quem são quando o vento muda", ela dizia. Eu nunca entendi de verdade até agora. Uma semana depois, Daniel apareceu. Pediu para me ver. A diretora do asilo me chamou na recepção. Ele estava lá, elegante como sempre, mas com um ar cansado e impaciente. Camila não veio. Talvez porque achasse que aquele lugar não combinava com ela. Daniel trouxe flores, artificiais, como as do jardim, e um sorriso ensaiado. "Pai, só queria ver se está tudo bem", disse olhando em volta com desconforto. "Estou", respondi seco. Melhor do que esperava. Ele se sentou à minha frente e começou a falar rápido, como quem quer chegar a um ponto sem parecer cruel. "A gente está resolvendo umas coisas da casa, pai. Uns papéis que a mãe deixou. Precisamos da sua assinatura. É algo simples, só para atualizar a titularidade." Entregou-me uma pasta. Dentro, um contrato de cessão parcial. Ele dizia que era apenas uma formalidade, mas eu li cada linha e o que vi me fez quase rir. Era uma transferência total da minha parte da casa. Fechei a pasta e devolvi calmamente. "Não, Daniel." "Como assim, pai? É só uma questão de regularização." Helena me deixou instruções e eu sigo as instruções dela. Ele empalideceu. "Que instruções?" "As que você não entenderia mesmo que eu te explicasse." Daniel se levantou, irritado. "Então é isso? Vai deixar tudo parado? A casa, o dinheiro, tudo isso?" Olhei para ele firme. "Não é tudo isso que te incomoda, Daniel. É o fato de não poder mais mandar." Ele engoliu em seco. Saiu sem se despedir. A diretora, constrangida, tentou mudar de assunto, perguntando se eu queria participar da tarde de bingo. Eu agradeci e voltei para o quarto. A pasta ainda sobre a mesa, o cheiro de perfume barato impregnado no papel. Peguei a carta de Helena e a li de novo, só para me lembrar que não estava louco em confiar no meu próprio instinto. A gratidão deles termina onde o interesse começa. Ela tinha previsto cada passo.
No dia seguinte, pedi ao advogado que preparasse um documento. Uma procuração limitada, apenas para proteger o que era meu. Transferi parte dos fundos para uma conta nova e reservei uma quantia considerável para um projeto que Helena adoraria. Uma instituição de acolhimento para idosos sem família. Chamei de Casa Helena. Durante a semana começaram a circular boatos no asilo sobre mim. Diziam que eu era um empresário rico que tinha sido enganado pelos filhos, que vivia escondendo dólares na mala. Eu nunca confirmei nada. Deixei que acreditassem no que quisessem. Ser subestimado é a forma mais confortável de liberdade. Numa tarde nublada, decidi sair. Peguei um táxi e fui até a orla. Sentei num banco e fiquei vendo o mar. O vento tinha o mesmo cheiro do perfume que Helena usava nos cabelos. Ali, sozinho, percebi que a solidão não era o pior castigo. O pior era ter vivido entre pessoas que nunca me viram de verdade. Quando voltei, encontrei um envelope debaixo da porta do quarto. Reconheci a caligrafia de Camila, apressada, inclinada. O senhor precisa resolver isso logo. O banco vai tomar a casa. Nenhuma saudação, nenhum como está. Apenas urgência. Guardei o bilhete e sorri. A ruína deles já começava a ganhar forma. Na manhã seguinte, o advogado me ligou confirmando. O empréstimo feito por Daniel com a assinatura falsificada estava em execução. O banco enviaria aviso de cobrança nos próximos dias. Perguntei quanto tempo até a penhora. Ele disse, menos de 2 semanas. Olhei pela janela e vi o jardim do asilo sendo regado. As flores de plástico recebendo água sem precisar dela. Pensei que era um símbolo perfeito do que minha família se tornara. Uma beleza falsa, sustentada por mentiras. A partir dali, deixei de contar os dias. O abrigo temporário cumpria sua função. Me esconder, me proteger, me dar tempo. O silêncio se tornou meu cúmplice. E eu sabia que quando o som dele se rompesse não seria em palavras, seria em consequências. As semanas seguintes se tornaram um exercício de paciência. O asilo continuava igual, cheiro de remédio e desinfetante, vozes cansadas, passos lentos, mas dentro de mim, algo já se movia em silêncio. Eu acordava cedo, antes dos outros, tomava café devagar e observava o portão de ferro se abrindo para a rua. Lá fora, a vida seguia como se nada tivesse acontecido. Carros passando, crianças indo para a escola. O mundo respirando normalidade enquanto eu respirava cálculo. Helena dizia que o silêncio é um campo fértil para a estratégia, e eu finalmente entendia o que ela queria dizer. Rogério vinha me visitar toda terça. Sempre o mesmo ritual, uma pasta de couro, um aperto de mão firme e um olhar que misturava lealdade e compaixão. Ele trazia relatórios impressos, extratos, cópias de contratos. Sentávamos num canto discreto do jardim e revisávamos tudo com calma, como 2 conspiradores invisíveis. Descobrimos que Daniel havia usado meu nome não apenas no empréstimo da casa, mas em 2 contratos menores, um com uma empresa de fachada e outro com uma financeira de automóveis. O total passava de $300 mil. Tudo falsificado. Ele vai acabar se enterrando sozinho, disse Rogério, folheando as páginas. Eu só vou segurar a pá. Respondi. Rogério riu, mas não era humor. Era incredulidade. Você sabe que pode denunciá-lo, Augusto. Isso é crime. Eu sabia, mas não era o momento. O erro de Daniel era acreditar que eu era velho demais para entender o jogo. O segredo estava em esperar que ele cavasse o buraco inteiro. E ele estava cavando rápido. Com o tempo, percebi que o banco já começava a agir. Recebi cópia das notificações enviadas ao endereço da casa. Penhora iminente, débito reconhecido, a propriedade em risco. Eu lia aquelas linhas e imaginava a reação deles. Camila, histérica, acusando o marido de incompetente. Daniel, tentando esconder o desespero por trás da arrogância.
O mesmo filho que, no funeral da mãe, teve coragem de me mandar para um asilo agora enfrentaria um mundo que não o perdoa. O mundo real, aquele que não aceita falsificação nem prepotência. Durante esse tempo, comecei a observar mais o comportamento das pessoas ao meu redor. Os idosos do asilo eram uma aula viva sobre o que acontece quando a gente confunde bondade com fraqueza. Alguns viviam mendigando a atenção dos filhos, outros mentiam para si mesmos, dizendo que estavam melhor ali. Eu escutava e aprendia. As histórias deles eram versões alternativas da minha. Homens que trabalharam a vida toda e acabaram tratados como objetos fora de uso. E cada relato alimentava minha convicção. Não era vingança o que eu buscava. Era restauração. Em uma manhã fria de quarta-feira, Rogério apareceu com um homem que eu não conhecia. Este é o Dr. Álvaro, apresentou. Especialista em direito patrimonial. Vai ajudar com as medidas preventivas. O advogado era jovem, de fala firme e olhar atento. Abriu o notebook e me mostrou uma sequência de gráficos, prazos, valores. Explicou que eu tinha o direito legal de reverter qualquer operação feita sem autorização. Mas se o senhor permitir, disse ele, podemos deixar que o processo de execução siga. Assim, a propriedade será confiscada e o nome do devedor, no caso seu filho, constará como responsável único. Isso o impossibilitará de obter crédito por anos. E quanto tempo até isso acontecer? Perguntei. 1 semana, talvez menos. Assenti. Era tudo o que eu precisava ouvir. Helena me ensinara a não levantar a voz quando a verdade já está trabalhando a seu favor. Nos dias que seguiram, comecei a escrever tudo num caderno. Cada data, cada ligação, cada detalhe. Não era paranoia, era método. Eu queria deixar um registro completo, não para me proteger, mas para que, se algum dia Daniel tentasse inverter a história, existisse prova do que ele fez. Às vezes, à noite, eu lia trechos em voz alta, como quem conversa com Helena. Hoje descobri mais uma falsificação. Eu dizia, nosso filho aprendeu a mentir, mas esqueceu que a mentira tem vencimento. O asilo começou a me observar de modo diferente. Os funcionários notavam que eu recebia visitas constantes, documentos, que fazia ligações longas e discretas. Uma enfermeira chegou a perguntar curiosa, o senhor trabalha ainda? Eu sorri e respondi, mais do que nunca. Numa tarde de sexta decidi sair sozinho. Peguei um táxi e pedi para passar em frente à antiga casa. O carro reduziu a velocidade quando dobramos a esquina, e ali estava ela. A fachada agora com uma placa pendurada, letras vermelhas enormes. Propriedade em execução judicial. Por um instante senti o coração apertar. Não era prazer nem pena. Era algo mais profundo. O reconhecimento de que a justiça, quando é silenciosa, costuma ser mais eficiente. Camila estava na varanda, falando ao telefone desesperada. Gesticulava, chorava, tentava explicar algo a alguém. Daniel surgiu atrás dela, sem camisa, rosto abatido. Pareciam 2 fantasmas vagando num cenário que já não os aceitava. Pedi ao motorista que seguisse. Não queria ser visto. Aquela cena era o suficiente. De volta ao asilo, sentei no banco do jardim e fiquei olhando o entardecer. O céu estava alaranjado e um grupo de idosos jogava dominó sob a pérgola. Pensei em como o destino às vezes é poético. A vida devolve o que tiram da gente, mas com mais precisão. Não precisei levantar a voz, nem bater na mesa, nem exigir respeito. Bastou esperar. Antes de escurecer, recebi uma mensagem de Rogério. Penhora confirmada. A casa será leiloada em 10 dias. Tudo dentro da lei. Eu apenas digitei uma resposta curta. Deixe acontecer. Naquela noite, dormi em paz pela primeira vez desde o funeral. No escuro, entre o ruído do ventilador e os passos dos enfermeiros, eu sussurrei para mim mesmo. Agora o silêncio trabalha por mim. Não era mais o velho que eles expulsaram. Era um homem novo, invisível e atento, que aprendera que a paciência é a forma mais nobre de vingança. O plano não teve foguetório,
Não houve gritos, não houve música alta, nem a sensação de que algo monumental estava em marcha. Começou como tudo importante na minha vida sempre começara, com passos pequenos, metódicos, quase imperceptíveis. A diferença é que dessa vez eu não tinha mais pressa em provar nada a ninguém. Eu tinha tempo, e o tempo me dava vantagem. Na manhã em que decidi agir de verdade, sentei-me à mesa do jardim do asilo com a minha lista e a caneta azul que sempre uso para assinar documentos importantes. A caneta parecia mais pesada nessa mão trêmula, talvez por lembrança, talvez por responsabilidade. Ao meu lado, Rogério folheava contratos e o Dr. Álvaro ajustava os óculos, olhando as cláusulas como se já visse o desfecho. Não havia espetáculo, apenas a geometria fria do direito e da contabilidade traçando o caminho. O primeiro passo foi óbvio: proteger o que Helena nos deixara. Já tínhamos transferido parte dos fundos para uma conta nova, reservado recursos para a Casa Helena e comprado a pequena casa na costa que eu sempre quis para quando quisesse desaparecer. Agora era hora de formalizar. Pedimos a Álvaro que constituísse uma holding familiar, uma estrutura jurídica simples, mas robusta, para concentrar os imóveis e as aplicações. Colocamos a holding no meu nome, com regras claras de administração e um estatuto que exigia, para qualquer alienação de imóvel, a aprovação unânime de um conselho, onde eu teria poder de veto e representantes independentes. Era um movimento com duas funções. Por um lado, blindar os ativos contra ações intempestivas de quem acreditava que podia mexer nos papéis à minha vontade. Por outro, criar um dispositivo legal que permitisse utilizar parte do patrimônio para projetos que Helena apoiaria, sem que familiares oportunistas conseguissem redirecionar os recursos para interesses pessoais. Regulei doações programadas para a Casa Helena e para obras sociais, ações públicas transparentes que transformariam o legado em um escudo moral e prático. A generosidade mascarava a estratégia. Doar não era só altruísmo, era também uma maneira de tornar o patrimônio intocável para quem não tinha direito legítimo. Enquanto Álvaro redigia os contratos, Rogério e eu trabalhávamos nas contas. Transferências cuidadosas, remessas programadas, titularidades ajustadas. Cada movimento foi registrado, numerado, documentado. Há um prazer discreto em fazer tudo certo quando se foi ignorado por tanto tempo. Por fim, eu estava obedecendo às regras que sempre esperei ver respeitadas. E verdade, havia também um lado prático. Liquidez protege, rapidez também. Coloquei parte dos recursos em aplicações acessíveis, apenas por procuração conjunta. Tinha de haver uma camada de segurança que impedisse que um único impulso lhes desse acesso. Simultaneamente pedimos a Álvaro que tomasse uma atitude no capítulo que mais queimava: as falsificações. Não foi imediata a intenção de abrir um processo criminal. A ideia era deixar que o próprio sistema mostrasse sua força. Arquivamos um requerimento de impugnação das assinaturas no empréstimo da casa, com perícia grafotécnica solicitada. A papelada iria à polícia, e a polícia, por sua vez, acionaria o banco para questionar a validade da operação. Era um movimento frio e eficiente, transformar a arrogância de um filho em prova documental. Se a assinatura era falsa, o empréstimo cairia. E quem havia usado o contrato como escudo veria seu nome manchado por burocracia. Eu queria justiça civil, não espetáculo. Outro detalhe: não confundir exposição com vitória. Deixei claro a Rogério e ao advogado que não queria guerra pública. Não agora. Enquanto o banco movia suas engrenagens, aluguei um pequeno escritório na cidade. Um lugar neutro onde pudéssemos receber documentos, encontrar peritos e, quando fosse necessário, receber jornalistas. Porque eu sabia que cedo ou tarde a história sairia das tetas do asilo e iria para as mesas dos cafés. E quando saísse, preferia que saísse com fatos, com provas, não com choros exibidos no Instagram.
Planejei com cuidado os sinais que deixaria, não para manipulá-los, mas para me proteger. Uma procuração limitada para Rogério, cópias dos contratos em cofres diversos, registros em cartórios, avisos a bancos estrangeiros quando pertinente. Havia quem chamasse isso de paranoia. Eu chamava de prudência. Helena sempre repetia: a prudência é amor na forma de papel. Ela tinha razão. Ao mesmo tempo em que fortalecíamos a blindagem jurídica, comecei a desenhar o que eu chamava de a resposta moral. Não queria transformar a última cena da vida de Helena em tribunal midiático. Queria que as pessoas soubessem, mas por razões que dignificassem a memória dela. Assim, preparei a doação inicial para a Casa Helena. Um ato público, com protocolos e solenidade, para que a comunidade visse a utilidade do que era meu e não a cobiça de quem antes sorrira. Marcaríamos uma inauguração discreta, com a imprensa local convidada, mas controlada. A ideia era transformar um ativo em um legado permanente, algo que juridicamente criava camadas que tornavam a apropriação difícil e moralmente custosa. No plano, havia espaço ainda para o inesperado. Um investigador particular, contratado não para armar armadilhas, mas para reunir documentos que pudessem ser úteis em juízo. Ele foi discreto. Encontrou entre e-mails e contratos discursos que mostravam que Daniel já discutira a venda da casa e as possibilidades de usar recursos para outros fins. Nada de conversas traiçoeiras gravadas em vídeo. Apenas material tangível que complementasse a perícia grafotécnica. Durante as noites, eu escrevia. Não cartas para as pessoas que me feriram, isso eu não faria, mas anotações que serviriam de trilha para o que viria. Datas, nomes, números de protocolos, ligações realizadas, pessoas consultadas. Era uma maneira de não me perder no labirinto legal. Anotar me mantinha sóbrio, anotar me dava controle. Havia, é claro, um risco calculado em permitir que a penhora prosseguisse. Deixar que vissem a casa indo para leilão poderia destituí-los do conforto imediato e manchar para sempre a narrativa que Camila já iniciara nas redes. Mas era um preço que eu aceitava. Eu não buscava o escárnio esmagador. Buscava a consequência. E a consequência é uma professora dura e muitas vezes justa. Deixei que o banco procedesse. Deixei que as engrenagens do mundo real aprendessem com a imprudência deles. E no miolo de tudo isso, havia um gesto pequeno que guardo. Comprei uma caneca simples, daquelas de cerâmica com um cabo grosso, e fiz gravar nela Helena, 42 anos. Era uma vaidade infantil, talvez, mas quando a segurava de madrugada, dava-me força. Lembrei-me de como ela gostava de chá forte e de como acreditava que os objetos simples sustentam as rotinas das pessoas. Quando o plano tomava forma, eu a imaginava sorrindo de onde estivesse, satisfeita por ver que seu cuidado surtiu efeito. O plano, portanto, não era ódio, era arquitetura. Não queria ver Daniel humilhado nas manchetes, queria ver a justiça cumprida sem espetáculo. Enquanto os leilões se aproximavam, os advogados aceleravam os trâmites e as doações ganhavam contornos públicos. Eu permanecia à margem. Um idoso em um quarto de asilo, com um olhar que parecia perdido, mas que por dentro assistia ao jogo com a serenidade de quem já aprendera a esperar. E assim, sem trombetas, a fase decisiva se iniciou. Readequar a propriedade, acionar a perícia, consolidar a holding, abrir contas seguras e preparar a inauguração da Casa Helena. Tudo precisava acontecer em sequência, cronograma cronometrado, como uma sinfonia silenciosa que apenas eu e algumas vozes leais ouviam. O resto eu deixaria ao destino e ao trabalho da lei. No fundo, enquanto tudo isso fervilhava em papéis e protocolos, eu senti uma coisa que não sentia desde o funeral. Uma espécie de alívio. Não o alívio da vitória, porque a vitória ainda não tinha rosto. O alívio
Era o conhecimento de que eu havia reagido com sabedoria, que a última palavra não seria deles. E que talvez, no fim, o que eu sempre quis não era tomar nada de volta, mas simplesmente não ser descartado. O plano era a resposta a essa recusa de ser invisível. O mundo deles começou a desabar numa terça-feira de céu limpo. Ironia do destino. O sol brilhava alto, enquanto a ruína se instalava dentro daquela casa, que um dia foi o centro da minha vida. Eu estava no jardim do asilo, podando as plantas com uma tesoura velha, quando o telefone vibrou no bolso do paletó. Era Rogério. Atendi e ouvi apenas 3 palavras. Saiu a ordem, Augusto. O tom dele era firme, quase reverente. A voz de quem sabe que está testemunhando o momento em que a justiça troca de mãos. A casa estava oficialmente sob execução. O banco assumiria a posse em 48 horas. Não perguntei mais nada. Agradeci e desliguei. Fiquei parado olhando as folhas que caíam aos meus pés e pela primeira vez percebi o silêncio dentro de mim, não como vazio, mas como espaço. O espaço exato onde a vingança e a paz coexistem, em equilíbrio. À noite, quando as luzes do asilo se apagaram e só o corredor restava iluminado, sentei à mesa do quarto e abri o caderno onde vinha registrando tudo. Escrevi a data, o horário e embaixo uma frase curta. Hoje, eles sentiram o que é perder sem aviso. Fechei o caderno, bebi um gole do chamorno e olhei pela janela. A lua estava cheia. Eu sorri sem querer. Helena adorava luas cheias. Dizia que nelas o mundo revelava tudo o que escondia nas sombras. Na manhã seguinte, o primeiro sinal chegou. Um número desconhecido piscava no celular. Atendi. A voz era de Daniel, tensa, trêmula, com um desespero mal disfarçado por uma tentativa de autoridade. Pai, o senhor fez alguma coisa? Perguntou sem respirar. O banco enviou um oficial de justiça aqui. Tem uma notificação de leilão na porta. Não, Daniel. Respondi calmo. Eu não fiz nada. Foi a vida. Silêncio do outro lado. Eu podia ouvir a respiração dele pesada, o som abafado de passos, talvez o choro de Camila ao fundo. Eles vão tomar tudo, pai, murmurou agora num tom quase infantil. A casa da mamãe, a casa da mamãe, repeti devagar, saboreando a ironia. Aquela mesma casa de onde vocês me mandaram embora, lembra? Ele tentou argumentar, mas eu desliguei. Às vezes, a melhor forma de responder é simplesmente encerrar a ligação. Durante o almoço, enquanto os outros idosos conversavam sobre novelas, eu me mantive em silêncio, mastigando devagar, como se estivesse saboreando o tempo. O telefone voltou a vibrar mais tarde. Mensagens, dezenas delas. De Daniel, de números desconhecidos, de uma vizinha que ainda tinha meu contato. Eles estão desesperados. Camila chorando no portão. Oficiais entraram para lacrar o imóvel. Li cada uma com a serenidade de quem assiste à chuva depois de anos de seca. No fim da tarde, Rogério veio pessoalmente me visitar. Trouxe um envelope grosso e uma expressão contida. Está feito, disse, colocando os papéis sobre a mesa. O processo correu sem contestação. O banco já assumiu a propriedade. E eles? Perguntei. Tentaram contato com o advogado, mas não há mais o que fazer. Vai a leilão em poucos dias. Assenti. Rogério me olhou com um misto de admiração e tristeza. O senhor tem um sangue frio invejável, Augusto. Não é sangue frio, meu amigo. É cansaço. Ficamos em silêncio por um momento. Ele me contou que Daniel tentou negociar com o banco, mas o histórico de fraudes bloqueava qualquer acordo. A notícia começava a circular na vizinhança. Camila, humilhada, foi vista chorando no carro. O mesmo carro que ela dizia ser dela, mas que, claro, estava no meu nome. Quando Rogério foi embora, sentei no banco do jardim e fiquei observando as sombras se alongarem.
Pássaros se empoleiravam nas grades e o céu começava a mudar de cor. Pensei em Helena. Ela teria sentido pena? Talvez, mas também teria entendido. Porque ela viveu ao meu lado tempo o bastante para saber que, às vezes, deixar o castigo acontecer é a forma mais pura de justiça. 2 dias depois, os jornais locais noticiaram o leilão. Imóvel de alto padrão em área nobre de São Paulo entra em execução após dívidas milionárias. A nota era curta, objetiva, sem nomes, mas na cidade todos sabiam. As pessoas começaram a comentar, especular, cochichar. E foi assim, de forma sutil, que o castelo de aparências que Daniel e Camila haviam construído começou a ruir. Naquela mesma tarde, recebi uma nova ligação. Era Camila, e dessa vez ela chorava de verdade. "O senhor não entende o que está fazendo", gritou. "A gente vai ficar na rua." "Vocês me deixaram sem casa primeiro", respondi tranquilo. "Agora estão só aprendendo o que ensinaram." Ela soluçou, tentou dizer algo, mas eu desliguei de novo. Helena dizia que o diálogo com quem só sabe pedir é perda de tempo. E eu já não tinha tempo a perder. A partir desse dia, o silêncio se transformou em algo novo. Não era mais apenas proteção, era uma presença. A vingança não vinha em gritos, mas em notificações, carimbos, despachos judiciais. O tipo de justiça que não precisa levantar voz. Os dias seguintes foram um desfile de pequenas confirmações. Daniel me mandou um e-mail pedindo ajuda, educado, ensaiado, tentando apelar para minha compaixão. Dizia que Camila estava grávida, que eles não tinham para onde ir, que o bebê precisava de um lar. Fiquei olhando para aquelas palavras por longos minutos. Pensei em Helena, na lavanda que ela plantou na frase dela. A compaixão não é obrigação, é escolha. Apaguei o e-mail. Enquanto isso, a notícia do leilão se espalhava. O mesmo círculo social que antes os aplaudia em jantares e festas, agora os evitava. As amizades de conveniência evaporaram. De repente, ninguém os atendia mais. Descobriram o que é solidão quando o dinheiro vai embora. E tudo isso sem que eu precisasse mover um músculo. No asilo, alguns funcionários começaram a me olhar diferente. A enfermeira que me trazia o café da tarde perguntou num tom meio admirado, meio temeroso: "Seu Augusto, é verdade que o senhor era dono de metade daquela mansão da TV?" Sorri sem responder. O silêncio, mais uma vez, me servia melhor do que qualquer confirmação. À noite, voltei a abrir o caderno e acrescentei uma nova linha. A justiça chegou em silêncio, do mesmo jeito que foi embora. Depois fechei, guardei debaixo do travesseiro e apaguei a luz. Enquanto o sono me levava, pensei que talvez o inferno não seja um lugar de fogo, mas um lugar onde se é obrigado a viver as consequências dos próprios atos. E naquela semana, sem precisar levantar da cama, eu havia transformado a casa dos ingratos justamente nisso, no inferno que eles construíram sozinhos. O colapso deles aconteceu em silêncio, mas a repercussão não. Quando a notícia do leilão saiu nos jornais locais, Camila fez o que sempre soube fazer: encenar. No mesmo dia, criou um vídeo nas redes sociais, lágrimas perfeitamente alinhadas ao filtro de luz suave, a voz trêmula mas medida, um bebê no colo, a casa ao fundo com caixas empilhadas e uma placa de propriedade em execução judicial, estrategicamente visível. "Estamos sendo vítimas de uma injustiça", ela dizia à câmera. "Depois que minha sogra faleceu, fizemos tudo para cuidar do meu sogro, mas ele nos traiu. Ele falsificou documentos, entregou a casa para o banco e agora estamos sendo despejados. Não é justo com um bebê a caminho." Assisti ao vídeo numa tarde de domingo, sentado na sala comum do asilo, em frente à televisão que alguém deixara conectada ao YouTube. O vídeo tinha mais de 60.000 visualizações em poucas horas, centenas de comentários cheios de raiva e solidariedade cega. "Que monstro! Como pode um pai fazer isso com o próprio filho? Deus te abençoe, Camila."
A encenação era perfeita. A máscara de vítima, irrepreensível. E por um instante, eu senti o mesmo frio no estômago que senti no funeral de Helena. O frio de ver a mentira se espalhar mais rápido que a verdade. Mas dessa vez eu não estava indefeso. Peguei o telefone e liguei para Rogério. Já viu o vídeo? Perguntei. Vi. Está circulando por todo lado. Então está na hora de contar a história certa. Foi assim que a reviravolta começou, não por vingança, mas por limpeza. Helena sempre dizia que a verdade, quando guardada tempo demais, apodrece. E eu não queria mais carregar nada podre dentro de mim. No dia seguinte, encontrei Rogério e o advogado Álvaro no pequeno escritório que havíamos alugado na cidade. Sobre a mesa estavam os documentos: a escritura da casa, as transferências bancárias, o contrato de empréstimo com a assinatura falsificada, o laudo da perícia comprovando a fraude. Álvaro olhou para mim e perguntou se eu tinha certeza do que queria fazer. Tenho, respondi. Eles escolheram a arena. Só estou indo com as provas. Preparamos um dossiê completo e o enviamos a um jornalista do jornal local. O mesmo que havia publicado a nota sobre o leilão. Ele era um homem sério, do tempo em que notícia ainda significava fato, não curtidas. Quando nos encontramos, ele ouviu em silêncio, folheando cada papel com cuidado. No fim, levantou os olhos e disse: se tudo isso for verdadeiro, essa história vai fazer barulho. É verdadeiro, respondi. Só não precisa de barulho, precisa de justiça. A matéria saiu 3 dias depois, uma página inteira com o título: Fraude, Dívida e Silêncio. A verdade por trás da casa do empresário Augusto Cardoso. O texto começava narrando a falsificação da minha assinatura, as dívidas contraídas sem meu conhecimento e a execução judicial conduzida pelo banco. Mostrava as provas, os carimbos, as datas. Nenhuma adjetivação, nenhum exagero. Apenas fatos. E no meio da matéria, uma foto antiga minha e de Helena no jardim, sorrindo com as mãos sujas de terra. A legenda dizia: um casal que construiu juntos o que outros tentaram destruir. A repercussão foi imediata. Os mesmos que horas antes atacavam começaram a se retratar. Não sabíamos de toda a história. Perdoe-nos, Sr. Augusto. Camila mentiu. O vídeo dela começou a receber comentários de ódio. Depois sumiu. Daniel desativou as redes sociais. O ciclo da internet é cruel. Tão rápido para condenar quanto para esquecer. Mas naquele caso, a justiça não veio pela velocidade. Veio pela exposição. Rogério me ligou no fim da tarde, rindo pela primeira vez em semanas. O senhor viu o que estão dizendo? Chamam o senhor de o homem que ficou calado e venceu. Eu não venci, Rogério. Respondi. Eu só sobrevivi. Mesmo assim, algo dentro de mim se aquietou. O peso que eu carregava desde o enterro de Helena começou a se dissolver. Não era orgulho. Era paz. No asilo, as pessoas começaram a me olhar diferente. Os que antes me tratavam como mais um velho isolado, agora vinham conversar. Uma senhora me trouxe um pedaço de bolo e disse: li a reportagem. Seu silêncio foi bonito. Eu agradeci e voltei a escrever no meu caderno, tentando entender se o silêncio pode mesmo ser bonito quando é o último abrigo da dignidade. No final daquela semana, o jornalista me ligou novamente. Augusto, a matéria teve muita repercussão. Outras emissoras querem te entrevistar. Quer falar? Não, obrigado. Eu ri. Já falei o suficiente sem abrir a boca. A conversa terminou com ele dizendo que a matéria se tornaria parte de uma série sobre abuso financeiro contra idosos. E foi então que percebi. O que começou como um drama pessoal se tornava, sem que eu planejasse, uma voz para outros que nunca foram ouvidos. Helena teria se orgulhado disso. Ela sempre acreditou que dor sem propósito é desperdício. Nos dias seguintes, Daniel tentou me ligar várias vezes. Eu não atendi. Camila enviou mensagens longas, confusas, tentando justificar-se. Eu estava assustada.
Não sabia o que ele estava fazendo, achei que o senhor ia nos ajudar. Guardei todas, mas não respondi nenhuma. Já não havia nada a ser dito. Quando alguém te mostra quem é, a conversa acaba. Com o tempo, outras notícias começaram a aparecer. O banco confirmou que a casa seria leiloada e parte do valor cobriria as dívidas. Restaria pouco ou nada para eles. E, enquanto isso, a casa Helena ganhava corpo. A primeira ala estava quase pronta, construída com o dinheiro que minha esposa me deixou e que agora se transformava em abrigo para idosos sem família. A ironia não me escapava. Os filhos que me deixaram num asilo financiavam indiretamente um lar para aqueles que foram abandonados como eu. Na inauguração, um pequeno evento com poucas pessoas, alguém me perguntou se eu estava feliz. Pensei antes de responder. Felicidade é uma palavra grande demais. Digamos que estou inteiro. Quando voltei pro asilo naquela noite, sentei na cama e fiquei olhando para a parede branca. Peguei o caderno e escrevi. Eles perderam tudo. Eu recuperei o que nunca devia ter cedido. Minha paz. Apaguei a luz e pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não pareceu solidão. Pareceu companhia. A vida tem uma maneira curiosa de se reorganizar quando a gente para de tentar controlá-la. Depois da reportagem, dos telefonemas ignorados e da poeira moral finalmente baixando, o silêncio voltou a ocupar o espaço que antes era ruído. Mas dessa vez, o silêncio não era vazio. Era repouso. Eu havia passado meses acordando com o peso da raiva, do luto e da desconfiança, e agora acordava com o cheiro de café fresco vindo da copa do asilo, com a luz do sol atravessando a cortina de tecido fino, com o som das folhas do jardim sendo varridas. Pequenas normalidades que voltaram a fazer sentido. Recebi a ligação de Rogério numa terça-feira de manhã. "Augusto, está pronto?" perguntou ele animado. A casa na costa ficou pronta. Demorei alguns segundos para responder. Pronta é uma palavra forte. Eu não sabia se estava pronto, mas Helena teria dito que o tempo de ficar parado também é um tipo de morte. Então respondi. "Estou, Rogério." Ele me buscou 2 dias depois. Saí do asilo levando uma mala pequena, o caderno, a caneca de Helena e a foto emoldurada de nós dois no jardim, sorrindo sujos de terra. A diretora me abraçou antes de eu ir, com aquele afeto protocolar de quem se despede de alguém que talvez não volte. Eu sorri, agradeci e não olhei para trás. O táxi nos levou até a rodovia. Enquanto o carro avançava, senti a cidade ficando menor no retrovisor. Aquela parte da minha vida se apagava devagar, como uma luz que se apaga quando a casa finalmente fica em paz. A estrada até o litoral era longa, mas o mar começou a aparecer entre os morros antes do que eu esperava. Azul, largo, silencioso. O tipo de imensidão que faz qualquer preocupação parecer pequena. A casa era simples, térrea, de frente para o oceano. As janelas amplas deixavam o vento entrar, e o som das ondas se misturava ao ranger do piso novo. Era modesta, mas tinha o essencial: espaço, ar e luz. 3 coisas que eu não tinha há muito tempo. A primeira noite foi de estranhamento. O corpo acostumado ao barulho do asilo sentiu falta dos sons repetitivos. Passos no corredor, talheres batendo, o noticiário da televisão. Agora havia apenas o vento. Mas, à medida que as horas passavam, o silêncio deixou de ser ausência e virou companhia. A lua atravessava a janela e eu dormi sem sonhos, sem lembranças. Nos dias seguintes, a rotina foi se desenhando sozinha. Eu acordava cedo, fazia café, caminhava na areia e voltava para escrever no caderno. Não escrevia sobre o passado, escrevia sobre o mar, sobre o cheiro do sal, sobre o prazer de estar vivo. Às vezes, lia em voz alta os versos de Helena, rabiscados em velhos cartões. A paz não vem quando o barulho cessa, mas quando você aprende a ouvi-lo sem se ferir. A notícia do leilão já era velha.
O nome de Daniel esquecido pelos jornais. Camila desaparecida das redes. Soube por Rogério que eles se mudaram para o interior, morando de favor com parentes. O banco tomou o que restou e o resto o tempo tratou de levar. Não senti prazer em saber disso. Apenas constatação. Cada um carrega o que planta. Uma tarde, recebi uma carta sem remetente. O envelope trazia apenas uma caligrafia conhecida, torta, apressada, como a de quem tenta se justificar. Dentro, um bilhete curto. Pai, eu sei que não mereço perdão, mas a pequena nasceu. Chamamos ela de Helena. Eu só queria que soubesse. Fiquei olhando aquele papel por longos minutos. Depois, dobrei com cuidado e guardei no caderno, entre as anotações sobre o jardim. Não chorei, apenas sussurrei que ela herde o nome, não o erro. As semanas seguintes foram simples. O vento carregava o cheiro de maresia e o som das gaivotas. Um vizinho, pescador aposentado, às vezes me trazia peixe fresco. À noite, eu lia no terraço e ouvia o som do mar batendo nas pedras, constante, eterno. A solidão tinha deixado de ser castigo e virado forma. No aniversário de morte de Helena, levei flores ao mar. Não levei ao cemitério. Ela não estava lá. Ela estava ali, na brisa, na casa, nas páginas do caderno, na serenidade que eu finalmente sentia. Fiquei parado, o vento levantando o colarinho da camisa, e pensei no quanto o amor dela ainda me ensinava, até mesmo depois do fim. Quando voltei para casa, sentei na varanda com uma xícara de chá. O entardecer tingia o céu de laranja e rosa, o mesmo tom das manhãs que ela dizia serem a cor do recomeço. Peguei a caneca que mandei gravar com o nome dela e sussurrei. Consegui, Helena. Não me perdi. Dentro, o caderno aberto mostrava a última frase que eu havia escrito na véspera. Às vezes, vencer é simplesmente continuar existindo, sem precisar que ninguém veja. Olhei o mar pela janela. O som das ondas era o mesmo de sempre, mas agora cada batida parecia responder. Não havia mais raiva, nem rancor, nem necessidade de explicação. Tudo estava em seu lugar. A justiça feita, a memória preservada, o amor transformado em calma. Quando o sol começou a desaparecer atrás da linha d'água, pensei nas últimas palavras que disse para o advogado. Eles acham que perdi tudo, mas o que perdi foi o peso de provar que merecia ficar. Agora eu ficava, enfim, no meu próprio espaço, o espaço que ninguém podia me tirar. Fechei o caderno, deixei a caneca sobre a mesa e fiquei olhando o horizonte até o último traço de luz sumir. Depois me levantei, apaguei as luzes e sussurrei, como um homem que finalmente se despede da guerra. Boa noite, Helena. Boa noite, casa. Boa noite, mundo. E o mar respondeu em silêncio, como quem entende que, às vezes, o perdão não se diz, ele apenas acontece.